Continente Park Shopping e Eviva Bertolini, sua casa, sua vida, apresentam Bom Vivan Ano 8, um oferecimento. Eco Energizing, Devi, a joia da vida, Shopping Iguatemi, Mackenzie, Dona Jurerê Internacional. Colecione boas lembranças, TAM Viagens. Novo endereço, Rua Herman Blumenau, 253 Centro. Fone 3029-5300. De volta com o nosso Bom Vivan, hoje recebendo o jornalista catarinense, polêmico, porém muito querido entre a classe dos jornalistas em Santa Catarina. Estou falando de Paulo Brito. O nosso Bom Vivan tem um oferecimento do Continente Park Shopping, esse empreendimento maravilhoso que fica situado entre os municípios de São José e de Palhoça, vai revolucionar a área comercial daquela região, vai, olha, com certeza vai, como a gente costuma dizer, vai explodir a região em torno do Continente Park Shopping, com grandes lojas, com grandes companhias investindo na região de São José e de Palhoça. Paulo Brito, você teve sempre uma saída, uma história diferente, especial, triste, com mágoa, recheada nas suas saídas. Foi assim no jornal Santa Catarina, foi assim quando você deixou de lecionar na Universidade Federal, e eu não sei como é que foi a sua saída do Grupo RBS, do Debate Diário. Vamos falar um pouquinho da sua história do passado. Você um dia foi demitido do jornal Santa Catarina. O que aconteceu? Não, é que eu tinha quando eu entrei no Isso jornal... Foi em que ano? Em 72 eu entrei. Quando eu me formei na FAMEC, eu voltei para Florianópolis, né? E aí, na época, o jornal de Santa Catarina era o primeiro jornal impresso, um jornal estadual, e naquele ano que eu voltei, o jornal Estado tinha se repaginado, né? Tinha se reformulado para acompanhar. E também aí começou a surgir a televisão, naquele início, né? A TV Cultura e a TV Coligado. E o rádio tinha uns programas bem populares, daquele rádio antigo, mas existia um programa noticioso do Zigueli, em que ele e o Valério faziam 7 vozes, 7 personagens, que era chamado Vanguarda, que ia no período até 10 para 1, na Rádio Diário da Manhã, que era um jornal que a cidade toda assistia, que se a gente for comparar aquilo, hoje é o Jornal do Almoço, hoje é o Hélio Costa, o Rick, serviu de escola e de formação para o pessoal da televisão. Mas eu trabalhava no Jornal de Santa Catarina, eu tinha 2 setores para cobrir. Um era a liderança do MDB, o outro era a Secretaria da Fazenda, e cobria Avaí, Figueirense e alguns eventos esportivos da área amador que acontecia disso aí. O jornal, então, começou a publicar uma coluna chamada Nossa Jogada, em que era assinada pelo Ayrton Canitz e pelo Adolfo Zigueli. Um dia os dois disseram assim: escreve tu, porque nós não temos tempo. Aí eu escrevi uma vez, aí foi assim, um dia era o Zigueli, um dia era o Ayrton, um dia era eu, um dia o Zigueli, um dia Ayrton, era eu, aí era eu, aí eu passei a ser titular e os dois me deixaram porque me aprovaram como colunista do jornal. Aí um dia eu peguei o jornal, eu mandei a coluna, peguei o jornal no outro dia, não estava a coluna, estava assinada por outra pessoa, assinada pelo Pedro Lopes. E aí eu liguei para o meu chefe em Blumenau, o Nestor Fedrizzi, que era o diretor do jornal, perguntando por quê. Ele me deu uma explicação, não gostei. Aí pedi demissão e fui embora. Na Universidade Federal? Fui embora. Na Universidade Federal, eu estava próximo de me aposentar, eu já tinha tempo de aposentadoria, e estava preocupado com o que eu ia fazer depois de aposentado. Porque eu tinha a experiência do meu pai, que ficou 2 anos em casa e depois foi arrumar outro trabalho para fazer, depois foi arrumar viagem para fazer. Então eu sabia que eu tinha que ter alguma coisa para fazer. E naquela época, 10 a 14 anos, talvez não fosse hoje, não tivesse hoje o que eu estou fazendo, né? Mas há 14 anos eu não tinha perspectiva nenhuma. Aí eu recebi um convite do Cleito Celiço para trabalhar na RBS, para participar desse projeto da criação do programa Debate Diário, junto com o JB, com o Roberto e com Marcelo Fernandes, que hoje está na Rádio Guarujá. E aí eu fui na universidade e disse: o programa é do meio-dia às 2,
eu quero continuar aqui, eu tenho tempo de trabalho, aí me disseram que eu não podia. Sim, mas se eu for para casa, vocês vão pagar o meu salário. Não é? Mesma coisa, não, mas a lei é draconiana, você é obrigado a pedir demissão. Ou então tem que reduzir para 20 horas. Sim, se eu reduzir para 20 horas, o meu salário vai virar metade. Aí se eu quiser me aposentar e voltar, não dá. Então, muito obrigado, eu fiquei muito... lamentei muito a minha saída da universidade, porque eu estava num período, eu acho que bem feliz, né? Os alunos também estavam... Aí eu tive que sair. E no início desse ano você se desligou. Quanto tempo de debatiário você ficou? 14 anos de debatiário. 14 anos. 14 anos de debatiário. Eu acho que eu só mantive uma relação sentimental em toda a minha vida profissional foi com a universidade, talvez. Por causa dos alunos. Né? Porque era uma coisa com os alunos. Com as outras empresas, eu não cultivo nenhum sentimento. É uma relação profissional. Mas você não sente saudade de ouvir o Roberto pedindo para cortar o teu microfone? Corta o microfone do Brito. Não, eu sinto saudade talvez do convívio deles. Mas profissionalmente não, isso é um ofício. Sabe, sei lá, uma comparação muito dura que eu vou fazer, mas por horário tá bom. É como prostituta, cara. Não tem que amar o cara. É um ofício, vai lá, presta serviço, cobra, vai embora. Nessa mesma coisa, a relação com a empresa é isso aí. Hoje eu trabalhei no Jornal de Santa Catarina, trabalhei no Estado, trabalhei na universidade. Mas a sua visão hoje é essa por ser um pouco mais experiente, Paulo? Não, eu acho que a relação do ofício, por exemplo, o médico não opera parente. O médico não atende parente, manda para outro. Não pode ter essa relação sentimental. Sabe, as pessoas, tu não fez a pergunta que todo mundo faz para mim. Claro. Quando me encontra, quando me conhece, ou quando passa a saber. Tu torce para o Avaí ou Figueirense? Eu não tenho nenhum, eu não alimento, eu não cultivo nenhum sentimento com o Avaí ou com o Figueirense. Mas há algum carinho por algum ou por outro? Não, nenhum nem outro. Eu tenho pelos dois. É o meu ofício. Eu fui trabalhar no rádio porque eu queria ser jornalista. Não porque eu torcia para um ou torcia para o outro. Não porque eu ia lá defender um ou defender outro, entendeu? Eu fui lá exercer um ofício. Eu fui lá atender as pessoas, eu fui lá operar as pessoas, eu fui lá informar as pessoas. Tanto que no meu início de profissão no Jornal de Santa Catarina, eu cobria outro tempo, né? Mas eu era que cobria o Avaí, era eu que cobria o Figueirense. E num período em que o Figueirense voltou a ser campeão, o Avaí voltou a ser campeão. E alternaram. Um ano foi o Figueirense, aí foi o Avaí. Aí foi o Figueirense, foi o Avaí. Não tem... E o tratamento que eu tinha que dar é igual. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com Paulo Brito